Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 91. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo, quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios. O sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Em cada novo dia que nasce, com sol forte ou com nuvens, sempre será um novo dia de experiências nossas, e que saibamos aproveitar este novo dia, observando o que nos rodeia e observando as lições da natureza, para que incorporemos em nossos afazeres, em nossas atividades, as mesmas lições que o Pai nos oferece. E desejamos que nesse instante de oração possamos abranger os lares daquelas criaturas que tanto amamos, cada um de nós mentalizando os nossos afetos e desejando que esse sentimento que nós podemos cultivar seja assim difundido entre outros lares que necessitam de coragem, de ânimo para continuar enfrentando as lutas, as vicissitudes decorrentes também do desconhecimento nosso das leis do nosso Pai. Que esse Pai que nos enviou Cristo, Jesus, possa trazer à nossa terra as almas dos homens que aqui estão e os espíritos que influenciam esses homens,
possa trazer um pouco de quietude, de misericórdia, réstia da misericórdia que o Senhor Jesus nos envia e acalenta os corações em todos os momentos. Que o nosso estudo nos tranquilize, nos eleve o pensamento, já que temos em Paulo aquele apóstolo querido do Mestre. E é esse Paulo que procuraremos entender e estudar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então começar os nossos comentários. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer a Epístola de Paulo aos Filipenses. Muitas vezes Emmanuel toma versículos desta carta como epígrafe dos seus comentários em fonte viva. E lembrei que, outro dia, pessoas me disseram qual epístola de Paulo era a de sua preferência, a epístola que mais a tocava. Interessante a afinidade com o teor das cartas. Bom, também é necessário que, até indispensável, que a pessoa já deve ter lido, observado a maneira com que Paulo se dirige a cada comunidade e qual necessidade de orientação que os adeptos tinham para formar a sua preferência. Quais palavras Paulo escreveu? De advertência, de exortação, de saudades, de pacificação. Então pensei, com qual epístola mais eu me identifico? Logo me respondi, aos Filipenses. Não vou dizer o porquê da afinidade. Quem sabe com os comentários vão perceber. Vamos então aos fatos e às anotações dos pesquisadores. Filipos era a comunidade predileta de Paulo. Em Filipos começa o seu trabalho apostólico na Europa. Filipos na Europa? Como isso? Talvez porque nós tenhamos uma ideia restrita da Europa, daí a estranheza. Filipos, com essa denominação, ficava ao norte da Grécia e era então uma terra ainda não considerada pertencente à Ásia. E dentro da cultura, era mais latina do que grega, já que a Grécia estaria tão perto, mais perto do que Roma. Estamos lembrando de colocações passadas e por isso nós vamos repetir que Paulo e os companheiros estavam em Troade, que era a porta extrema do continente europeu. Estavam em Troade quando Paulo teve a visão de um macedônio com um barrete alto, de abas largas. O macedônio dizia para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Hoje, localizamos mentalmente a Macedônia, pensando no mapa e pensando na Bulgária, na Síria, na Albânia e, naturalmente, na Grécia. Em Troade, Paulo reencontra Lucas. Que alegria! E aí, com o auxílio do médico, já que ele trabalhava em navios, e consegue levá-los de navios adiante e se integra Lucas,
se integra à missão. Chegam então a Macedônia, ao porto de Neápolis. E Filipos, cidade, ficava a poucos quilômetros adentro do porto de Neápolis. Outra razão para a predileção por Filipos: a comunidade feminina da cidade acolheu Paulo e os companheiros. Filipos não tinha sinagoga, nem colônia judaica importante. Por isso não tinha sinagoga. Então era comum, por essa razão, não ter sinagoga, que as reuniões dos adeptos do judaísmo se ocorressem aos sábados, ao ar livre. Sabendo disso, os missionários se dirigiram para o local indicado no primeiro sábado e tiveram uma surpresa. Ali se encontravam pessoas do sexo feminino, sobretudo, em orações. Paulo pede para falar-lhes e anuncia Jesus para os presentes. Senhoras, adolescentes, crianças ficam magnetizados pela palavra eloquente, sincera de Paulo. Então, uma senhora, Lídia, que era uma viúva já abastada, trabalhava com os tecidos, títulos de tecidos, então era abastada naquela comunidade. Lídia oferece a sua residência para a sede da primeira comunidade cristã da cidade. E a história do cristianismo primitivo lembra-nos também de outras mulheres, do nome de outras mulheres abnegadas, trabalhadoras. Por exemplo, a gente já ouviu falar com certeza desses nomes: Evódia, Sintique, diferente o nome, não? Paulo ouviu o oferecimento de Lídia, oferecimento sincero e amoroso, nada pedindo em troca. E lembrando das mulheres que acompanharam Jesus até o derradeiro testemunho, aceitou sob forte emoção a oferta de Lídia. Então, desde aquele momento, entre o apóstolo e os convertidos de Filipos, se estabeleceram sólidos laços de amizade. Assim, penso que entendemos melhor esses laços formados quando, na saudação inicial de Paulo, nessa epístola aos Filipenses, ele escreve assim: dou graças a meu Deus cada vez que de vós me recordo. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós. Lembremos que Filipos foi a única cidade em que Paulo partiu em paz. Não teve que fugir num cesto por cima da muralha, como aconteceu. Outras vezes foi agredido, expulso, maltratado, perseguido. E prosseguiu ele na carta: Deus me é testemunha de quanto vos quero bem a todos vós, com a ternura de Jesus Cristo. Então lemos o versículo que está em epígrafe: peço em minha oração que vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e conhecimento. Lemos que Emmanuel, na epígrafe que já vimos, Emmanuel escreve que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento.
Na primeira tradução que nós lemos, diz vossa caridade. Emmanuel coloca a tradução vosso amor. E a carta continua. Se, pois, vale alguma consolação em Cristo, algum estímulo caridoso, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai minha alegria, permanecendo todos unidos no mesmo amor, no mesmo pensamento, no mesmo ânimo, no mesmo sentir. Levados pela humildade, considerai uns aos outros superiores, não visando cada um o próprio interesse, mas uns aos outros. Um dos outros. Completai minha alegria, permanecendo todos unidos no mesmo amor, ele disse. Paulo exaltava a compreensão que os filipenses construíram em torno dos ensinamentos de Jesus. E a afetividade, a honestidade de Paulo os cativou. Enquanto a alegria que chegava aos corações daqueles que se abriram ao Mestre de Nazaré, cativou Paulo. Depois do primeiro encontro, outros encontros vieram. E assim ele diz: grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Enfim, Paulo era recebido sem preconceitos, sem invejas, sem ironias. Era o homem que se doava ao outro, e o outro o reconhecia como um doador de bênçãos. Emmanuel participa da alegria do apóstolo dos gentios e da escrita amorosa que ele escreve à comunidade filipense. Emmanuel reconhece o elevado alcance da missiva de Paulo, que formula votos para que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Emmanuel inicia seu texto com um parágrafo curto. O amor é a força divina do universo. Começa com uma síntese. Força divina. E como tal, não compreende que o homem se devote aos cofres perecíveis. E ele, Emmanuel, traduz essa devoção como avareza. Fala em força divina e depois traduz como energia que se deteriora, se desfigura em egoísmo, em inveja. A força divina não é alcançada pelo homem ainda. Emmanuel vê como uma conduta possível para que a força, a energia continue crescendo no homem. Ele vê que isso é possível quando o homem se instrui para conhecer, educa-se para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral podem possibilitar a manifestação de amor. Paulo conheceu o amor que sublima, que não se desfigura em sentimentos inferiores. Os filipenses reconheceram em Paulo a força divina do amor.